Terceira parte do livro Focalização, Pessoas ajudando umas às outras. Capítulo 10. Descobrindo a riqueza nos outros. Quantas pessoas você realmente conhece? Seu cônjuge, seu melhor amigo, seus pais? É provável que não os conheça sequer. Claro que você sabe o que eles farão em determinadas circunstâncias, o que sempre dizem ou provavelmente dirão. Talvez consiga até imaginar qual será a próxima conversa e o que os dois lados dirão. E é provável que acerte, mas não haverá uma revelação da experiência interna. Quem compreende você de verdade? Quem se dispõe a ouvir o que você sente? A maioria das pessoas responde: ninguém. Poucas dizem: fulano gostaria de ouvir isso, mas não consegue me entender bem. Pouquíssimas pessoas têm alguém para compartilhar suas experiências íntimas, e mesmo assim só até certo ponto. E isso ocorre até com você. Você não deixa certas coisas sem esclarecimento, sem nem ao menos saber por que tem medo delas? Ou como abordá-las? Sendo tão desconhecidos e despercebidos, nós nos sentimos um bocado irreais, como se existíssemos apenas para nós mesmos e talvez nem isso. Descobrimos que, se as pessoas escutarem umas às outras e partilharem a focalização, poderão se conhecer mais profundamente em poucas horas, do que a maioria é capaz em anos. O contato é uma necessidade humana. O contato ocorre quando sentimos a diferença que fazemos para as outras pessoas e elas para nós. Sem realmente conhecermos uns aos outros e nós mesmos por meio dos outros, o contato é limitado. Podemos nos juntar para sentir aconchego, algum consolo, mas uma privacidade excessiva denuncia o nosso isolamento, mesmo que estejamos ao lado de outros. Ver e conhecer o outro de verdade resulta da focalização e da escuta. A vivência interna se abre para nós. Se não se abre, não pode ser vista nem compartilhada. Fica encerrada na sua pseudo-existência embotada. A maioria das pessoas vive sem expressar a própria riqueza interna. Grande parte do que elas fazem são rotinas invariáveis, papéis. Às vezes elas estão vivas em seu papel, mas quase sempre não. Na maior parte das vezes, elas têm de se reprimir, abster-se, deixar para depois. Para muitas pessoas, não existe sequer um depois. E o seu eu interno fica em silêncio e praticamente desaparece. Elas se perguntam se têm por dentro algo de si mesmas. Mesmo quando iniciamos um relacionamento, ele é, na maior parte, sempre o mesmo, mais papéis e rotinas. Nós nos sentimos abalados e arrasados quando os outros se afastam, porque sem eles voltamos a estar sós. Mesmo que os relacionamentos sejam bons, grande parte existe em silêncio, ou como estivéssemos dirigindo um carro, disséssemos: ah, veja aquela placa ali. Nem os momentos de sinceridade são melhores. Em geral, os mesmos sentimentos dolorosos e dilacerantes são manifestados vezes seguidas, ano após ano. Falar com sinceridade significa dizer e ouvir as mesmas frases a respeito das mesmíssimas situações. Este capítulo e o próximo mostram algumas maneiras de melhorar relacionamentos fechados e estagnados por intermédio da focalização e da escuta. Primeiro, tente seguir os passos apresentados aqui com uma pessoa que não seja muito íntima. Não é necessário ser sempre a mesma pessoa. De início, é mais fácil ter uma experiência de contato e profundidade com pessoas que não sejam as mais importantes para você. Sem dúvida, você quer vivenciar o que as pessoas podem ser em sua realidade mais interior. E, entretanto, você almeja ser efetivamente visto, assimilado
e percebido por outra pessoa, como você é na verdade. Todos conhecemos pessoas com quem não podemos partilhar nada que seja importante para nós. Se passamos por algo emocionante e contarmos essa experiência a elas, nossa experiência parecerá sem graça. Se temos um segredo, nós o guardamos para que essas pessoas não o conheçam. Assim, ele não perderá o interesse e o significado que tem para nós. No entanto, se tem sorte, deve conhecer uma pessoa com quem ocorre exatamente o contrário. Se você lhe conta uma coisa emocionante, ela se torna ainda mais emocionante. Uma grande história se amplia, você se vê contando com mais detalhes, descobrindo a riqueza de todos os elementos, mais do que foi capaz de pensar sozinho. Seja como for, guarde essa história para contá-la apenas a essa pessoa. A focalização e a escuta são como falar com alguém que faz a sua experiência se ampliar. Na focalização, você precisa ser uma pessoa dessas consigo mesmo. E também pode ser assim com os outros e mostrar como se comportar desse modo com você. Muitas vezes você desejará focalizar sozinho. Tente, porém, fazê-lo também com alguém. Imagine que um amigo o escuta enquanto você faz a focalização e depois você, assumindo o papel de ouvinte, ajude esse amigo a focalizar. Você pode ainda querer focalizar antes de chamar o amigo, para saber quais são os seus sentimentos. Se você considera o relacionamento amigo e reconfortante, com margem para falar de assuntos íntimos, diga algo como: acabei de ler esse livro, que serve para ajudar a resolver os problemas pessoais e parece bom. Ele ensina que é mais fácil focalizar com alguém do que sozinho. Vamos dividir 1 hora, metade para você e metade para mim? Acho que gostaríamos de experimentar isso juntos. Pensei em convidá-lo por não ter com você, por exemplo, o medo que tenho de dizer qualquer coisa a meu respeito à maioria das pessoas. Você talvez queira salientar que a maior parte da focalização pode ser feita em silêncio. É importante explicar que as pessoas devem contar a seu respeito apenas o que desejam. Aquele que está focalizando ou falando é quem manda. O ouvinte aguarda em silêncio, enquanto o outro entra em contato com seus sentimentos. O processo não parecerá difícil para o seu amigo se você explicá-lo dessa maneira. É possível pedir à pessoa que preste atenção em você por 5 minutos sem dizer nada. Então, focalize. Quando houver uma mudança, espere alguns instantes e diga algo como: abre aspas, tive um sentimento ruim e agora mesmo eu senti um alívio e vejo qual é o problema. Fecha aspas. Fique em silêncio por 1 ou 2 minutos. Focalize mais até chegar a um ponto bom para parar. Ao fazer isso, diga, se for verdade, que foi mais fácil focalizar acompanhado do que sozinho. Pergunte ao amigo se ele gostaria de fazer a focalização enquanto você escuta. Agora, um fato surpreendente. A focalização é mais fácil na presença de outra pessoa, mesmo que o focalizador e o ouvinte não digam nada. Em geral, quando peço a alguém que me dê atenção e me faça companhia enquanto focalizo, preciso logo explicar que não falarei muito. Pergunto se não há problema nisso. Ah, diz a outra pessoa que se vira para pegar um jornal ou um livro. Então, esclareço que preciso que ela concentre a sua atenção em mim, muito embora eu não vá entretê-la com histórias. A princípio, eles acham difícil de acreditar que isso possa ajudar, ou de que eu poderia desejar tal coisa. No entanto, aqueles que sabem focalizar também conhecem esse fato estranho e se dispõem a dar atenção e a recebê-la. Isso é muito natural. Por exemplo,
é comum um diálogo como este. Abre aspas. Estou irritado e incomodado. Tenho de fazer um trabalho hoje à noite e não quero. Não consigo começar. Fecha aspas. Você consegue ir até isso e ver do que se trata? Abre aspas. Tudo bem para você se eu fizer isso? Fecha aspas. Sim, tudo bem. Há um longo silêncio enquanto a pessoa faz a focalização. E então, abre aspas. Uf, estou melhor. Entendi o que é. Fecha aspas. Está tudo bem agora ou ainda não? Abre aspas. Acho que sim, por enquanto. Obrigado. E você, como está? Fecha aspas. Você talvez se surpreenda de saber que o diálogo acima, de fato, ocorreu num telefonema de Chicago para Nova York. Nenhuma das pessoas achou nem um pouco estranho fazer um interurbano de 5 minutos ouvindo o silêncio da focalização. No exemplo anterior, a pessoa que focalizou preferiu não falar durante a focalização. Mas não é necessário assim. Como já vimos, podem ocorrer diálogos em muitas sessões de focalização. O que mais acontece é as pessoas falarem antes ou depois da focalização silenciosa. Agora, vejamos como ser um bom ouvinte. Parece mais simples do que é. Na realidade, poucos são bons ouvintes. Avaliação esta que inclui os psicoterapeutas, assistentes sociais, professores, consultores profissionais e outros cuja profissão exige que saibam escutar. Espero que o manual de escuta a seguir seja lido e estudado por profissionais e por pessoas que não façam parte das profissões de ouvintes. Ele foi escrito primordialmente para pessoas que simplesmente queriam ajudar outras pessoas. Já foi distribuído por todos os Estados Unidos com o nome de Rap Manual, Manual de Bate-Papo. Você vai ver como ajuda ler esse manual e o manual de focalização em voz alta para uma pessoa ou um grupo. Embora eu seja coautor dos manuais, eles ainda me ajudam muito quando alguém os lê para mim. Final do capítulo 10.